Eu sou João Severino, consultor em marketing, coaching, e aqui eu falo em nome da empresa Line Coach. A Line Coach é uma empresa que desenvolve soluções para empresas que querem desenvolver, que querem crescer, principalmente empresas que estão em crise, empresas que estão em dificuldade de desenvolver, de crescer, de melhorar. Aquelas empresas que não conseguem atingir um nível mais alto, independente do seu tamanho. Esta é a nossa atuação no campo do coaching e do marketing. A Line Coach tem já mais de 10 anos de experiência nesta área e ela desenvolveu na prática, aprendeu na prática aquilo que leva as empresas, a grande maioria das empresas, a fracassarem. Mas antes de compartilhar com vocês, eu gostaria de dizer que nós vamos dividir essa nossa palestra para melhor compreensão em 3 partes. Por que as empresas quebram? De quem é a culpa? E por último, vamos apresentar a solução. Então nós vamos falar do problema, vamos falar da culpa e vamos apresentar a solução. Mas antes de começar, eu gostaria de apresentar para vocês esse vídeo que mostra um pouco da realidade do que acontece hoje com a maioria das empresas brasileiras. Para se adequar à queda no consumo, mais de 12 mil lojas fecharam as portas no Rio de Janeiro em 2016. É a maior crise já enfrentada pelo comércio no estado. Com a crise financeira, muita gente teve que enxugar o orçamento. E o freio na hora de gastar atingiu em cheio os comerciantes. Um levantamento do Clube de Diretores Lojistas mostra que só no ano passado, mais de 11 mil lojas fecharam as portas no Rio de Janeiro. Quase 5 mil na capital, um aumento de 25% em relação a 2015. Os lojistas não conseguiram alívio nem no mês de dezembro, quando historicamente as vendas aumentam por conta do Natal. No período de festas, mais de 500 lojas encerraram as atividades. A crise é a maior já enfrentada pelo comércio. E quem ainda resiste tem medo de ser o próximo da fila. Os pedidos de falência registraram alta de 31% no primeiro trimestre deste ano em relação ao mesmo período de 2015. Também no ano passado, a produção despencou nas indústrias brasileiras, um número ruim em relação a um ano que já tinha encerrado no vermelho. O comércio terminou com 95 mil lojas a menos no ano passado, o pior em 15 anos. É por isso que as placas de aluga-se e as portas fechadas estão se multiplicando nas principais ruas de comércio do país. Resultado, quase 10 milhões de desempregados no Brasil. Esta é uma triste realidade, embora esses números estejam um pouquinho defasados com relação à eleição de 2015, 2016, porém, eles mostram uma realidade que é atual do nosso país. Isso acontece no Brasil inteiro e acredito eu que Campinápolis também não é diferente. De acordo com os dados do Sebrae, os dados do Sebrae é um órgão bastante conhecido de vocês, 48% das empresas fecham depois de 3 anos das portas abertas. Esse é um dado que, infelizmente, acaba atingindo muita gente que, às vezes, colocou tudo no negócio. Ao longo dos anos, a Line Coach, com mais de 10 anos de experiência nesse segmento, ela identificou as principais falhas que os empresários cometem. Aquilo que leva as empresas a fecharem as portas, as empresas a quebrarem. E a maioria das empresas geralmente seguem o mesmo padrão. Algumas, todos eles, outras, alguns itens, mas sempre elas estão em um desses itens.
O primeiro deles é porque os empresários não sabem o seu lucro. Parece estranho, mas isso acontece na grande maioria das empresas, principalmente nas pequenas empresas, pequenas e médias empresas. E isto leva os empresários a cometerem outros erros. Porque se eles não sabem o lucro, eles não sabem também como proteger esse lucro. Eles não sabem, infelizmente, quanto ganham ao final do mês real. Esse é um dado que nós identificamos em grandes empresas, pequenas empresas e médias empresas. Esses empresários não sabem como aumentar as vendas em tempo de crise. Porque vender na época de abundância, quando as coisas vão bem, é fácil. Mas vender em tempo de crise é que é o grande segredo. Como vender se nós estamos em crise? E quando é que o país não está em crise? Nós vivemos uma crise permanente. É crise na política, é crise na economia, é crise. Nós temos crise o tempo todo. Então, a maioria das empresas não possuem uma estratégia de marketing para vender em tempos de crise. Aliás, não tem, na maioria das vezes, estratégia nenhuma de venda, estratégia nenhuma de marketing o tempo todo. Os empresários, muitos abrem suas portas com a melhor das intenções, com a vontade de vencer. Ele tem força, ele tem garra, ele quer, ele trabalha, mas ele não tem uma estratégia, e isso acaba levando ele à falência, muitas das vezes. Porque as coisas só funcionam quando o dono está presente. É aquele ditado, né? O que engorda o porco é o olho do dono. Não é bem assim. Ou não deveria ser assim. Porque se o empresário ele é um ser humano, ele precisa de férias, ele tem família, ele tem filho, ele tem esposa, ele precisa descansar, ele também fica doente. Se o empresário precisa ausentar por uma semana da empresa, é possível, em alguns casos, que a empresa feche, porque ele não consegue, a empresa não anda sem a presença dele. Esse é um dos outros fatores que também levam empresas a fecharem suas portas. Porque outro fator, não controla os seus estoques. Se ele não controla, se ele não sabe o lucro, não controla o estoque, certamente ele vai à falência. A grande maioria dos empresários, dos donos de pequenos negócios, médios negócios e até de grandes negócios, nós temos casos de grandes supermercados onde não sabiam qual é o estoque que tinha no mercado. E o estoque é o bem mais valioso que a empresa tem, é mais importante do que o caixa, que às vezes as pessoas preocupam muito com o caixa, né? O que está no caixa, o que entrou, o que vendeu, mas ele esquece de controlar o estoque. Não tem nenhum controle de estoque do que entra, do que sai, do que quebrou, do que estragou, do que perdeu. Não tem controle disso. Então isso é dinheiro jogado fora. Tem casos em que às vezes o estoque some, desaparece. E o empresário, não tendo esse controle, ele não sabe quanto de dinheiro ele está perdendo. E isso tem levado muitas e muitas empresas à falência, porque não observam e muitas vezes não sabem que esse é o problema, que é a falta do controle de estoque. É um dos grandes motivos que levam as empresas à falência. Não controlam suas finanças. Se não sabem o lucro, não controlam o estoque, acabam sendo negligentes também no controle financeiro. Não sabem o que é CMV, custo de mercadoria vendida. Se você tem um percentual de CMV acima de 40%, você com certeza está levando prejuízo, e grande.
Então, fazer o CMV dentro da empresa é fundamental. Você saber exatamente quanto está custando para você aquela mercadoria e qual é o lucro que está dando. Feito isso, você consegue ter o seu ponto de equilíbrio, porque muitas vezes o empresário, o dono de negócio, também não sabem o que é ponto de equilíbrio. Não sabendo o CMV, não tendo o controle do ponto de equilíbrio, não faz balancete, não sabe o que recebe, ele vai certamente à falência. Então, este é mais um dos motivos. Não controlar suas finanças é um fator primordial na falência das empresas. Porque seus funcionários não são comprometidos. A empresa depende muito do dono. E onde a empresa depende muito do dono, ela acaba sucumbindo também, porque o empresário ele não tem tempo suficiente para fazer tudo o que precisa ser feito e não tem cabeça também, não tem física que aguente. Nós vamos falar um pouquinho mais sobre esse assunto um pouco mais à frente. Por incrível que pareça, tem muitas empresas falindo porque o empresário não dorme bem. Se não dorme bem, ele acaba chegando estressado no dia seguinte na empresa. Chuta a parede, chuta o balde, como a gente diz, né? Briga com todo mundo, briga até com o cliente, porque não dormiu bem, está estressado. Não dormiu bem por quê? Pensando nos problemas que tem que enfrentar no dia seguinte, pensando na folha de pagamento que tem que pagar amanhã e ainda não tem dinheiro suficiente para pagar, pensando nos impostos que tem que recolher, no aluguel, na conta de energia, de água, de direitos trabalhistas que tem que ser recolhido, prestação disso, daquilo, banco, fornecedor. Não dorme. Não dormindo, ele acaba perdendo o controle e a empresa dele acaba indo à falência, porque não dorme bem. Não avalia a satisfação dos seus clientes. A grande maioria das empresas não fazem isso. Não avaliam o quanto o seu cliente está satisfeito ou não. Se ele está insatisfeito, por quê? Se ele não encontrou a mercadoria que é desejada, por quê? Ele não foi bem atendido, mas você não sabe por que o seu cliente está assumindo dia após dia. É que você não avalia a satisfação dele. Existem diversos mecanismos, às vezes simples, de fazer essa avaliação, mas as pessoas, os empresários, os donos de empresas não preocupam muito com isso geralmente. Não sei se é o caso de vocês, de alguns de vocês aqui, mas esse também é um dos fatores que levam os empresários à falência. Porque o processo de seleção e contratação é feito de forma amadora. Infelizmente, a maioria das empresas contratam as pessoas e colocam lá dentro da empresa. Está precisando de um faxineiro, simplesmente contrata alguém por um processo de indicação, enfim, joga lá dentro e espera que a pessoa vá fazer todo o serviço. Não dá um treinamento adequado, não explica para a pessoa qual é a filosofia da empresa, não fala de missão, de valores, não conta a história da empresa. Esse funcionário quase sempre não sabe, quando ele sai de dentro da empresa, quase sempre ele não sabe defender a empresa, porque ele não conhece a empresa. Ele não sabe a história da empresa, ele não sabe a história do empresário. Ele não foi bem acolhido dentro da empresa, ele simplesmente foi contratado e colocado lá para exercer a função. E isso coloca em risco todo o trabalho de uma empresa. E aí ele tem 1, 2, 3, 5, 10 funcionários, todos no mesmo perfil, sendo contratados de forma aleatória. Não existe um processo, não existe
um plano operacional padrão, um POP. A empresa que não tem um POP, ela faz as coisas de qualquer jeito. Ela vai fazendo, vai tocando. E isso não importa o tamanho da empresa. Isso nós estamos falando de empresa com 1 funcionário, com 2 funcionários, ou até mesmo onde somente o dono trabalha. Mesmo sendo só ele precisa ter um padrão, ele precisa ter organização, ele precisa ter método para poder crescer, se ele quer crescer, se ele quer desenvolver. Porque senão ele vai ficar naquela vidinha o tempo todo e chega a um ponto que ele não consegue mais sobreviver. Outro fator é o mito do empreendedorismo. Isso acontece na vida de milhares de empresas. O escritor Michael Gerber, um americano, não sei se vocês já ouviram falar nele, é o autor dessa frase. O empreendedorismo, segundo ele, é um mito. Porque os empresários pensam que são empreendedores, mas na verdade, ou ele é um técnico, ou ele é só um administrador. E ele pensa que é um empreendedor. E é onde ele comete muitos e muitos erros, porque na luta para sobreviver, ele tem dentro dele 3 personalidades. Uma delas é o empreendedor, a personalidade empreendedora. Essa personalidade empreendedora, ela surge na vida do empresário, do dono da empresa, quando ele pede conta, quando ele é demitido, quando ele não está satisfeito com o emprego, quando ele chegou num patamar da vida, trabalhou 20, 30 anos e agora tem um dinheirinho suficiente, quer montar uma empresa. Ele é um excelente mecânico, por exemplo, trabalhou 20, 30 anos, é o melhor mecânico da cidade, ele resolve montar uma empresa. E qual é a empresa que ele vai montar? Uma oficina mecânica. Só que tudo que ele sabe é de oficina mecânica. Ele não entende de administração, ele não entende do negócio. E ele vai para onde? Ele vai para a oficina cuidar dos carros. E ele esquece, ou ele não sabe, que ele precisa também cuidar da gestão. Ele precisa pensar na empresa, ele precisa pensar no crescimento da empresa. E não dá para fazer as 2 coisas ao mesmo tempo. Então é onde ele comete um grande erro na vida, porque ele é apenas que está sobre ele dominando a personalidade do empreendedor. Ele necessita de um administrador. O empreendedor precisa de um administrador, porque se ele não tiver um administrador, ele não vai conseguir fazer aquilo. Na verdade, ele é um técnico, ele não gosta de administrar. E se ele não gosta de administrar, ele vai empurrando, ele vai deixando as coisas para ali. E já ele entra na estatística dos 48% do Sebrae, porque ele é a personalidade do técnico. Porque afinal, foi isso que ele aprendeu a fazer. Ou ele é um excelente vendedor, ou ele é um mecânico, ou ele é um técnico de computador, mas ele é um técnico. Ele é um advogado, recém-formado, está da faculdade, está doido para trabalhar e às vezes quer montar uma empresa, mas ele não sabe da parte de gestão, ele sabe da parte técnica, e é onde ele vai mergulhar. Ele entra fundo na parte técnica, vai fazer tudo da parte técnica. Ele é um excelente técnico, mas isso não é suficiente para a empresa dele ir além, para a empresa dele crescer, porque ele é apenas um técnico. Ele não consegue pensar estrategicamente, ele não consegue criar um plano de marketing, e aí ele se torna um escravo do trabalho. E aquele empresário, vocês devem conhecer alguns, que 5 horas da manhã está na empresa, porque ele precisa abrir, ele precisa ver o que vai acontecer, colocar mercadoria, ele faz tudo, 5, 6, trabalha 15, 18, às vezes 20 horas por dia, para poder a empresa dele funcionar.
Porque se ele não trabalhar, se ele não fizer isso, a empresa dele não funciona, não vai para frente, não anda. Só que ao fazer isso, ele acaba chegando a um ponto em que ele vai sucumbir. Porque o físico dele vai chegar a um ponto que não vai aguentar. A cabeça não vai aguentar. Ele não tira férias, ele não viaja, ele não fica com a família, ele não vai na escola na reunião do filho, ele não vai ver o futebol do filho, ele não vive a vida da família, não tem tempo para ele. Ele tem tempo somente para a empresa. Então ele se torna um escravo do trabalho. De quem é a culpa por tudo isso? Quem é o culpado? Antes de falar sobre culpado, sobre culpa, eu prefiro saber quem é o responsável do que saber quem é o culpado. Uma pessoa responsável é aquele que toma as decisões, é aquele que traz para si a responsabilidade. Não fica jogando a culpa do governo. Esse governo, a crise, joga a culpa em tudo quanto é, em funcionário, no sócio, no cliente que abandonou ele, no ponto, na chuva, na seca. Ele joga a culpa em qualquer um, menos, mas não assume a responsabilidade por aquilo que ele deveria fazer. Então é preciso ter responsabilidade, porque apesar da crise, tem muita gente crescendo, tem muita gente ganhando dinheiro, tem muita gente ficando bilionário. Mas a crise está aí para todo mundo. Por que tem gente crescendo? Por que tem gente que está dobrando o número de bilionários no mundo? Por que no Brasil nós teremos, até 2022, vai aumentar 81% o número de bilionários? E muitas pequenas empresas, muitos desses bilionários são pessoas que saíram da informalidade, pessoas que eram donas de carrinho de cachorro-quente, pessoas que tinham um pequeno negócio, que teve uma sacada, pessoas que cresceram na crise, cresceram apesar da crise, apesar da seca, apesar da chuva, apesar da enchente, apesar da infinidade de problemas que existem na vida do empresário. Eles estão crescendo, estão ganhando dinheiro, estão ficando milionários. Por quê? Imagine você em uma competição de barco à vela. Você está lá na frente do seu barco, você é o primeiro colocado. Vai tudo bem, o vento soprando a seu favor, mas de repente o vento parou de ventar, e você começa a ficar nervoso, você começa a xingar, ficar bravo, começa a espernear, e como se não bastasse, vem outro vento, agora do lado contrário, e você começa a retroceder, você começa a voltar, e você olha para o lado, vê todos os seus concorrentes passando à frente. Seus concorrentes agora tomam a dianteira sua, eles estão lá adiante, você está retrocedendo. O vento é o mesmo. Qual é a atitude que essas pessoas que estão passando à frente estão tomando? Eles mudaram, simplesmente mudaram a direção da vela. Só isso. O vento é o mesmo. Então é a sua atitude que vai fazer de você um vencedor ou um perdedor. Não é o vento, não é a crise, não é a chuva, não é a seca, não é o governo. É a sua atitude em relação ao seu negócio. É a forma com que você posiciona a vela do seu barco. É isso que vai determinar o quanto você vai andar, o quanto você vai subir na vida da sua empresa. Na vida de uma empresa, segundo os nossos estudos, existem 3 fases: a infância, a adolescência e a maturidade. Como nós. A diferença é que na infância, nós seres humanos passamos um período na infância, entramos na adolescência e atingimos a fase adulta. A
A empresa é a mesma coisa, só que tem empresas que já nascem na maturidade. Tem empresas que passam 50 anos na adolescência. Passam 50, 60, 70 anos na adolescência e um dia fecham, quebram. Elas sobreviveram, foram levando, não conseguiram sair da infância e um dia sucumbiram. A infância, é fácil reconhecer uma empresa que vive na infância. Geralmente, ela leva o nome do dono, o açougue do João, o açougue do Edson, porque a empresa depende exclusivamente dele. O Edson é aquele açougueiro que chega lá às 4 horas da manhã para receber a carne. É ele que prepara, é ele que faz os cortes certinho. Se ele não estiver lá, e muitos, ou a maioria dos clientes dele, chegam lá para comprar a carne, se ele não estiver lá para fazer o corte certinho, cortar a carne do jeito que o cliente quer, o cliente vai embora e não compra. Então essa empresa é uma empresa que vive na infância e ela pode sobreviver a isso por muito tempo, Essa infância, ela só termina quando a empresa, quando o dono da empresa, o dono dessa empresa resolve, percebe que não dá mais para continuar daquele jeito. Ele não pode mais continuar daquela forma. Ele não pode mais viver na infância. Ele precisa passar para a adolescência. Ele precisa crescer, ele precisa melhorar, ele precisa ganhar novos horizontes, ele precisa de descanso, ele precisa viajar, ele precisa viver a vida da família dele. Então, nesse momento, a empresa dele começa a sair da infância e entra na adolescência. A adolescência de uma empresa, ela dura muito pouco tempo. Na Line Coach, nós trabalhamos em 3 meses. Durante 3 meses, nós pegamos uma empresa da infância, passamos ela para a adolescência e colocamos ela na maturidade, em 3 meses. Porque é uma questão de atitude, é uma questão de você mudar o pensamento, de você tomar atitudes que você não tomava antes. O dono resolve, então, contratar uma ajuda. E ele precisa de ajuda, porque ele está tão acostumado, viveu às vezes tanto tempo naquela vida da empresa dele, aquela coisa miúda, pequena, pensamento pequeno, problemas, que ele não consegue fazer, ele não consegue sair dali sozinho, ele precisa de ajuda. Então, a partir do momento que ele contrata alguém para cuidar dessa mudança de fase, ele muda. Então ele passa, no nosso caso, a nossa empresa vai em Coach, a gente faz isso em 3 meses e com um detalhe, se você contratou o serviço da Line Coach em 3 meses, cumpriu todo o procedimento, fez tudo o que tinha que ser feito e não teve resultado, o seu dinheiro é devolvido integralmente, sem nenhuma pergunta. A empresa chega na maturidade. A maturidade são aquelas empresas que elas vivem, todo mundo conhece todo o McDonald's, todo mundo conhece. É uma empresa mundial. O dono o Ray Kroc, dono do McDonald's, é um cara hoje bilionário, um cara que não precisa sair da casa dele para ganhar dinheiro, ele não precisa ir para a chapa fazer lanche, ele não precisa fazer pão, ele não precisa comprar nada. Ele vive do negócio que ele montou. Transformou esse negócio numa franquia que ganhou o mundo. E não foi ele que criou essa empresa. Ele comprou essa empresa, ela já estava pronta. Quando puderem, procurem na internet a história do McDonald's. É fantástica essa história, porque o cara percebe, ele enxerga numa empresa a possibilidade de fazer negócios milionários. Ele vende tudo que tinha, casa, carro, tudo, compra, vira sócio da empresa e transforma ela numa
potência mundial que não precisa de eu ficar falando aqui o tamanho do McDonald's. E outras empresas grandes estão nesse mesmo patamar. Uma empresa madura sabe o que tem que fazer para estar onde está e o que deve fazer para chegar onde quer chegar. Nós temos um cliente no Paraná, dono de uma padaria, ele já passou pelo processo de transformação. A empresa dele já atingiu a maturidade, mas era aquele empresário que vivia reclamando que o funcionário não é criativo, que o funcionário não tem iniciativa, que o funcionário não preocupa em inovar em nada, que o funcionário. Até que um dia o nosso diretor da Linefood falou para ele: o problema é seu, você é que é o responsável por isso. Quem tem que ser inovador, quem tem que ser criativo é você. Quem tem que explicar para o funcionário o que ele tem que fazer é você. Porque se ele fosse inovador, criativo, ousado, ele não estaria trabalhando para você, ganhando um salário mínimo, R$1.200. Ele já teria partido para o negócio dele, ou estaria trabalhando em uma empresa onde ele ganharia 3, 4 vezes mais. E um funcionário que tem esse perfil, ele não vai ficar ganhando uma miséria. Ele quer crescer, ou às vezes ele vai montar um negócio e vai ser concorrente e vai ganhar muito mais. Daqui a pouco ele é o responsável pelo fechamento da sua empresa, porque ele abriu um negócio ali próximo e ele está ganhando muito mais dinheiro que você, porque ele é criativo, porque ele é inovador. Todos conhecem o monge do executivo? Coloquei aqui só para dizer que uma das suas frases, que o comportamento que trouxe você até aqui não é o mesmo que vai fazê-lo manter até aqui. Você precisa inovar, você precisa mudar, você precisa crescer, precisa de novos comportamentos. Resumindo, de quem é a culpa? Esses são apenas alguns dos fatores. Não vou poder compartilhar todos os fatores que nós já levantamos e conhecemos, que levam as empresas a crescer, que levam as empresas ao fracasso, mas esses são fatores que fatalmente levam as empresas ao fracasso. Todos eles juntos, só um deles, porque tem empresa que consegue ter todos esses fatores juntos, e aí fatalmente ele não passa dos 3 anos, como diz o Sebrae. Sabendo os fatores que levam a empresa a falir, sabendo dos principais fatores, eu gostaria de apresentar para vocês a solução. É preciso trazer de volta aquele empreendedor que existe dentro de você lá no início, de quando você pensou na empresa. É esse empreendedor que vai fazer com que sua empresa saia da infância. É esse empreendedor que vai levar você para um novo patamar. Sem esse empreendedor, sem essa personalidade empreendedora que existe dentro de você, já está esquecida porque você passou o tempo todo cuidando da parte técnica, você virou um escravo do seu trabalho e o empreendedor ficou adormecido. Então você precisa resgatar esse empreendedor que existe dentro de você, trazê-lo de volta para que ele possa dominar e fazer parte do seu negócio, transformar o seu negócio em algo incrível, lucrativo. É preciso coragem, é preciso dinamismo. Como fazer isso? É mudando o seu comportamento. É o seu comportamento que tem que ser mudado, não é o seu funcionário. Não é esperar a crise, não é esperar mudar o governo, não é esperar mudar o prefeito, não é esperar nada, é o seu comportamento. É você que tem que mudar para que isso aconteça. Muitas das empresas não têm um organograma. E você pode dizer, mas a minha empresa só tem 2 funcionários, ou só tem 1 funcionário, como é que eu vou ter um organograma assim? O organograma está classificado também pelas funções que tem que ser feitas pela empresa, o que tem que
que tem que ser feito dentro daquela empresa. Né? O que ela trata é só um lanchinho de cachorro-quente, tudo bem, mas as coisas precisam ser feitas. Tem que fazer compra, tem que fazer limpeza, tem que produzir o material, tem que limpar o carrinho, tem uma série de coisas para fazer. E quase sempre o dono da empresa está ocupando o espaço mais embaixo. Ele não está lá no topo, ele não está pensando. Quem está lá em cima, fica lá em cima para pensar. Fica lá em cima para poder tomar decisões estratégicas. Então, quem toma essas decisões é quem está lá em cima. Quando o indivíduo fica aqui embaixo, cuidando, o dono da empresa fica aqui embaixo, cuidando do dia a dia, cuidando de coisas, de balcão, de caixa, de limpeza, de coisas menores, ele não tem tempo de pensar. Ele não tem tempo de fazer aquilo que vai levar a empresa dele para o crescimento. Então, quem tem o maior salário nesse organograma? Quem pensa no futuro da empresa? Quem deve estar, onde deve estar o dono dessa empresa? É no topo. E não trabalhando como um operário, como a maioria faz. Mas é eu que tenho que fazer. Não é você. Você precisa delegar, você precisa criar funções para que as pessoas, criar método para que as pessoas façam a parte operacional. E você cuida da estratégia da empresa, você cuida do negócio, você faz essa empresa sair do nível onde está e leva ela a um nível muito mais elevado. Então, para entrar na adolescência, é preciso contratar ajuda. Não necessariamente a life coach, você precisa contratar ajuda para que você saia desse patamar, para que você passe por uma transformação. Sem essa transformação, você vai permanecer o tempo todo na infância. Muitas empresas vivem na infância durante muitos anos. Conheço empresários que têm 50, 60 anos de empresa, lá em Minas, na minha cidade, por exemplo. Eu hoje moro em Goiânia, mas eu sou de Minas. Tem um empresário lá que ele vai fechar a empresa dele agora. Ele tem 70 anos. Ele passou a ser dono nos últimos 60 anos. E vai fechar a empresa dele, porque ele não tem como continuar. Ele nunca tirou férias na vida. Nunca tirou. Quando muito saiu agora comigo nos últimos anos, uma filha dele que está morando nos Estados Unidos, ele foi passar uns dias lá. Mas a empresa dele, nesses 15 dias que ele ficou lá, quando ele voltou, ele quase faliu. Porque ficou na mão de funcionários. Ele não tinha com quem. Ele não preparou uma sucessão para a empresa dele. Não existe. Então, quer dizer, do que adiantou essa empresa, esse esforço dele durante 60 anos? Ele simplesmente trabalhou 60 anos, não viveu, não participou da vida dos filhos, não participou da vida da esposa, não passeou, não andou, não curtiu nada, trabalhou, é um escravo durante 60 anos. Eu vejo que a mudança maior que aconteceu foi comportamental, foi de mudança de cultura da empresa, foi os funcionários se comprometerem mais, a gente teve uma rotatividade, diminuímos muito a nossa rotatividade, melhoramos a assiduidade, então são evoluções assim que muito complexas e que essas por si acabam evoluindo o negócio. A gente teve uma evolução gigantesca nesses 90 dias em termos de faturamento, mudança de perfil do cliente e tal. Então eu acredito que essas mudanças de cultura da empresa, de pensamento, de funcionário, de comprometimento são o grande capital da empresa. Se a gente for quantificar em percentual, eu acredito que a gente teve uma evolução aí de 45% nos últimos 90 dias de faturamento. Então como a gente cresceu 45% numa situação em que a maioria das empresas tem sentido uma retração. Então eu acredito que isso é um ponto muito positivo que a gente tem aqui em relação ao mercado no geral. Esse mercado no geral está de certa forma em retração e a gente está numa expansão que eu diria que é até além do
do normal. O atendimento é uma das coisas assim que mais impactantes, porque como a gente tem a nossa missão de fazer com que o cliente tenha uma experiência única, realmente o atendimento é o principal, e a gente teve uma evolução muito grande de atendimento. A gente teve um atendimento que foi sempre o ponto fraco da nossa empresa, e hoje ele está se tornando um referencial. Então é literalmente pegar o limão e fazer uma limonada dele. A maior mudança que a gente teve no atendimento foi nesses últimos 30 dias que a gente fez a premiação do funcionário do mês, fizemos o campeonato do Ateliê do Pão, que é o preenchimento dos questionários do cliente, para que o cliente possa avaliar o nosso trabalho, e com isso a gente pode quantificar essa melhora no atendimento, porque o mais importante do que só mudar é você poder quantificar, medir o que realmente está funcionando e o que não está. Então esse campeonato que a gente fez de premiar o funcionário do mês e distribuir brinde para eles foi assim, diria que foi o grande divisor de águas que a gente teve aqui no Ateliê do Pão. O processo de coaching para mim foi muito importante, porque eu acho que todo ser humano tem uma tendência natural ao comodismo. A gente acaba se acostumando com a situação. Então, quando eu comecei a fazer o coaching, é como se eu tivesse que sair da zona de conforto, e porque tinha alguém que ia me cobrar na semana seguinte e eu tinha que desenvolver um trabalho. Então, o coaching foi muito importante nessa evolução, nessa mudança comportamental, porque eu acho que toda mudança de cultura precisa começar pelo dono da empresa, por quem comanda a empresa. E o coaching foi que deu essa reviravolta na empresa. Nós temos muito a agradecer a Line Coaching, ao Clailton, porque realmente foi assim, uma mudança muito grande na empresa e na minha vida pessoal também. Do Ateliê do Pão, ele reforça tudo isso que nós estamos falando, porque é um exemplo de uma empresa que estava na infância. Essa empresa ela tinha já 6 anos, acho que 6 anos, e estava indo para uma situação onde ele não duraria muito tempo, porque já estava no processo já quase de falência. Então, com o trabalho de recuperação que foi feito com eles simplesmente mudaram. Esse é um depoimento real. Eu queria falar um pouquinho para vocês sobre roteiro de contratação, compartilhar com vocês uma estratégia que tem mudado a vida de muitas empresas que trabalham com a Line Coach. No simples ato de contratar de forma correta, você já consegue mudar completamente o perfil da sua empresa. E essa contratação, ela pode ser feita, digamos, uma recontratação, para você adequar a vida dos seus funcionários de acordo com essas mudanças. Então, no roteiro de contratação que nós temos, porque para você pode deixar de simplesmente jogar funcionários lá dentro da sua empresa, você parar de colocar os funcionários sem treinamento. Então, o primeiro passo que nós utilizamos dentro da nossa metodologia é anunciar o perfil a ser contratado, seguindo um modelo. Então, é oferecido para você um modelo, chamar os candidatos para uma entrevista e fazer uma dinâmica de entrevista, onde você vai poder fazer uma seleção adequada de funcionário para a sua empresa. Entregar a esse candidato o POP da sua empresa. Nós vamos criar um POP adequado para a sua empresa, um plano operacional padrão para todas as funções, um manual de integração, como é que vai ser feita essa integração desse funcionário dentro da sua empresa, junto com os demais funcionários
a questão de documentação para admissão, entregar uma carta de boas-vindas. Como eu disse, a maioria dos funcionários são contratados e simplesmente colocados dentro da empresa, dentro da função, e ele contrata hoje, amanhã já está trabalhando, ele sequer recebeu umas boas-vindas, não foi dado a ele nenhum treinamento, não foi dado a ele nenhuma informação sobre a empresa, não foi dado a ele um uniforme, não foi dado a ele nada. Então você precisa que esse funcionário seja comprometido com a sua empresa para que ele possa realmente ter o que defender da sua empresa. Então fazer a integração, enviar e-mail para aquelas pessoas que não foram classificadas, as pessoas que não foram classificadas, mas que se ela recebe um e-mail seu, recebe um telefonema seu, ela fica grata por você ter dado atenção a ela. Mas se você não dá atenção, ele começa a falar mal da sua empresa. Então a forma como você contrata os seus funcionários está intimamente ligado ao seu negócio. Então faça isso da forma certa. Você dá à sua família a segurança de uma vida sem a sua presença? A sua empresa ela pode ser tocada sem você estar presente? Você preparou a sua empresa para trabalhar dessa forma? Se você faltar por algum motivo, um acidente, precisar ficar um mês fora, uma doença na sua família, você precisa ausentar da empresa, estamos todos sujeitos a isso. Como é que a sua empresa vai ficar se você precisar ausentar? Quem vai comandar? Ela está preparada para caminhar sozinha? A sua empresa faz parte do seu plano de aposentadoria? Quando você vai parar? Como você vai parar? Quando essa empresa sua vai render a você o dia que você parar? Aliás, você pode parar? No ritmo que você está, da forma como a sua empresa trabalha, você pode parar? Você pode viver dos royalties dessa empresa? Você pode ir morar, nós temos não está aqui no posto de depoimento, mas uma senhora de um restaurante em Curitiba, ela também estava na vida da falência, hoje ela tem 2 restaurantes e mora na Itália. O grande sonho da vida dela era viver na Itália. Ela recuperou o restaurante dela, montou a segunda unidade e administra tudo na Itália. Ela vive, digamos, de férias na Itália, administrando o negócio dela e vai agora abrir uma 3ª unidade também ainda em Curitiba. Ela vem ao Brasil agora para uma 3ª unidade. Por quê? Ela preparou, ela passou a empresa dela por um processo de maturidade. Passou para a adolescência, foi para a maturidade e hoje a empresa toca sozinha. Ela vive, os funcionários tocam a empresa. Não precisa mais ficar ali o tempo todo dentro da empresa, porque foi passado por um processo de transformação. Então isso, você consegue imaginar o seu negócio sendo tocado dessa forma? Ou a aposentadoria para você é impossível? Qual é a sua missão de vida? Sua carreira ou profissão não é sua missão de vida. Você precisa ter a sua missão de vida. A sua empresa ela tem que trabalhar para você. É a sua empresa que tem que realizar os seus sonhos pessoais. E não fazer o contrário, você viver para a empresa. Inverter esse processo para que a sua empresa possa crescer e que você tenha qualidade de vida. Você é o projeto mais importante da sua vida. Infelizmente, muitos dos empresários abandonaram há muito tempo a sua vida pessoal para viver a vida da empresa. Ele só vive a vida da empresa. Muitos não sabem sequer que é possível ter uma vida fora da empresa. Eles não conseguem imaginar essa possibilidade. Tamanho é o grau de enraizamento dele aí dentro, tamanho é a dependência que a empresa tem dele. Ele tem que dar todos os dias. É ele que faz, levanta as portas, é ele que chega de madrugada, é o primeiro a chegar, o último a sair, todos os dias, dia após dia. E a empresa dele não consegue crescer, não consegue sair do lugar, ele consegue pagar as contas, ele consegue
ter uma vida, às vezes até razoável, mas ele não consegue sair dali, ele está estacionado. Não dá uma vida de qualidade para os filhos, não participa. Quando eu falo de vida de qualidade, eu falo de presença. Presença em casa, presença junto com os filhos, presença junto com a família. O empresário, muitas vezes, não tem condição de realizar. Então, não torne um escravo do seu negócio. Você deve viver a sua vida intensamente, porque você é o projeto mais importante da sua vida. Se você cuidar bem de você, a sua esposa vai ter um excelente esposo. Se você cuidar bem da sua vida, o seu esposo vai ter uma excelente esposa. Seus filhos terão um excelente pai, uma excelente mãe. A sua empresa vai ter um grande gestor. E tendo um grande gestor, ela vai crescer. E crescendo, ela vai ter cada vez menos dependência de você lá dentro dela. A empresa não precisa da sua presença física o tempo todo, se você prepará-la para a maturidade. Coloque a sua empresa na maturidade e você vai entender o que é ter qualidade de vida. E é isso que nós estamos propondo. Eu vou dar a vocês 2 presentes. Vocês devem ter preenchido o nome, deixado o nome, e-mail e WhatsApp. Eu vou enviar para vocês uma planilha de administração financeira gratuitamente. Não sei se vocês pagassem, iam gastar em torno de 500 a 800 reais para essa planilha. Eu vou enviá-la gratuitamente para vocês, e mais ainda, eu vou enviar também um manual de instrução de como usar essa planilha para poder melhorar a gestão financeira do seu negócio. O segundo presente que eu vou enviar para vocês é um diagnóstico completo para o seu negócio. Vou mandar para vocês um questionário, vocês vão preencher, se tiver interesse, claro, e vão me enviar, retornar para mim, vou mandar para você o questionário, você vai responder, e eu vou fazer um diagnóstico individual com você, via Skype ou via telefone, da maneira que você achar mais correto. Eu vou fazer um atendimento individual, isso eu vou dar gratuitamente para vocês, da sua empresa, um diagnóstico completo, para você perceber, entender em que nível está a sua empresa hoje. A missão da nossa empresa Line Cult é transformar a economia da sociedade através do verdadeiro empreendedorismo. Isso é a Line Cult. Levar nossa metodologia inovadora para todo o território brasileiro. Essa é a nossa visão. Porque nós entendemos que mesmo nas cidades pequenas, não que Campinápolis seja assim tão pequeno, tem muitas cidades menores, mas mesmo no interior é possível e necessita de conhecimento. As empresas precisam, as pequenas empresas precisam saber que é possível viver uma vida melhor. Nossos valores, fé, inovação, coerência e supervisão. Eu quero agradecer a atenção dispensada de vocês. Nós falamos que essa palestra não duraria mais de 40 minutos e acho que consegui mais ou menos cumprir esse prazo para poder levar até vocês essas informações. Então eu agradeço a presença, agradeço a atenção, coloco-me à disposição de vocês, caso queiram conversar sobre essa metodologia. Vocês vão receber, alguns de vocês, não todos, mas uma pesquisa que eu gostaria que respondessem. Com sinceridade, não precisa responder para agradar o palestrante, nem agradar a empresa, respondam conforme a opinião de vocês. E o meu muito obrigado e tenham todos uma boa noite.